Ano de Tanque d'Arca, Audálio Dantas é sem dúvida uma referência para o jornalismo brasileiro, não só alagoano, o jornalismo brasileiro como um todo, não só pelo grande repórter que foi e continua sendo, mas principalmente pela sua contribuição para a categoria dos jornalistas, como presidente de sindicato lá em São Paulo, como presidente da Federação Nacional, enfim, um homem voltado não só para o exercício da profissão, mas que também dá uma contribuição muito grande para a própria estrutura do jornalismo brasileiro. Audálio Dantas, Tanque d'Arca, uma cidade do interior de Alagoas, como foi que surgiu essa vocação jornalística? Pois é, né? Eu não sei, as pessoas em Tanque d'Arca, até em Alagoas, as pessoas ficam perguntando de onde é que é. Mas é uma cidadezinha pequena e com a localização esplêndida, né? Se vocês conhecem, fica num pé de serra, na transição para o Agreste e depois para o Sertão. E teve importância quando ainda era distrito de Anadia. Teve importância porque era um ponto de apoio para os almocreves, os tropeiros que iam para o sertão. E daí nasceu essa cidade que eu costumo dizer que ela nasceu como uma cruz. Por que uma cruz? Ela tem uma praça, um quadrado e 4 ruas básicas, né? Em 4 sentidos diferentes, né? Norte, sul, leste, oeste. E depois, se emancipando no começo dos anos 60, continuou sendo um lugarzinho, uma cidadezinha, etc. Ultimamente tem experimentado até alguns avanços. Ficou marginalizada porque a estrada que passava lá foi desviada, a BR-316, não sei se está, que passa a uns 10 quilômetros ao lado, deixou a cidade meio esquecida naquele canto. Mas isso não deixou de ser uma cidade bonita. Agradável. Um pé de serra muito bonito. E a sua infância lá, você ouvia rádio, lia alguma coisa? Como aí foi? é que está. Muita gente pensa que eu vivi lá uma fase importante. Não, porque o meu pai, que era um pequeno comerciante e uma pessoa muito inquieta, migrou, primeiro dentro do estado, ele mudava, né, montava negócio num lugar, não achava bom, ia para outro, depois resolveu ir para São Paulo. Eu tinha 5 anos de idade, 5 para 6 anos. De forma que as minhas lembranças são aquelas lembranças de criança, né, que tem um valor muito grande, né? Todas as coisas que ficam no imaginário, aquela coisa toda. Depois eu voltei aos 10 anos, mais ou menos, fiquei mais 2 anos lá e definitivamente fui para São Paulo. Então quase toda a minha formação é em São Paulo. Mas você perguntou de rádio, é uma coisa curiosa, eu acho que foi a primeira referência que eu tive da notícia, foi via rádio e via leitura de jornal por terceiro, não minha. Um farmacêutico local chamado Daniel Pimentel, nunca vou esquecer, a única farmácia no lugar. No final de tarde ele reunia os amigos na calçada, pegava a Gazeta de Alagoas, o Jornal de Alagoas e lia as notícias. Isso era na época da guerra, né? 1944, 43, por aí. E ele lia as notícias de uma maneira muito curiosa, parecia locutor de rádio, dizia Moscou, né? Ou as tropas russas interpretava Berlim, Londres, e eu vi aquelas notícias, era uma maravilha para mim. Foi o primeiro contato que eu tomei com a notícia de jornal, que tinha um aspecto até importante no sentido da imaginação. Eu ficava imaginando o que é isso, o que é guerra, o que é Moscou, o que é Paris, Londres, entendeu? E é uma coisa que as atuais gerações praticamente não têm muito essa criação, né, porque está tudo muito
muito explícito, né? Hoje em dia a televisão, a internet permitem, né, que já venha tudo mastigado, a informação já chega mais, né? Agora, lá em São Paulo, como você começou a caminhar? Bom, eu tive a vida mais ou menos comum a dos migrantes em geral em São Paulo. Aquela coisa de estudar, trabalhar de dia, estudar de noite. Aos 13, 14 anos eu trabalhava de dia e fazia o colégio de noite. E depois comecei a trabalhar muito cedo. E uma das coisas que me levaram, eu não tive formação específica em jornalismo, uma das coisas que me levaram à profissão de jornalista, que era uma aspiração assim meio difusa, né? Não era uma coisa determinada, porque não era fácil você ter acesso. Mas eu lia muito. E um dia eu fui trabalhar num laboratório fotográfico em São Paulo. E isso me proporcionou o gosto, me levou ao gosto pela fotografia. E por meio dessa profissão, digamos, de fotógrafo, eu fui trabalhar na Folha de São Paulo nos meados dos anos 50, né? E aí, quando eu fui como fotógrafo, eu já fui com o objetivo de escrever as minhas reportagens. Eu já tinha esse projeto. E, efetivamente, logo comecei a escrever reportagens e de uma maneira que eu acho que me ajudou muito até a fixar o meu encaminhamento na profissão. Eu comecei a me interessar por problemas sociais, né? E esse interesse por problemas sociais me trouxe numa viagem maravilhosa ao Nordeste. Uma das primeiras missões que eu recebi, a primeira missão que eu recebi fora de São Paulo, foi uma viagem para fazer a reportagem das consequências da hidrelétrica de Paulo Afonso. O que estava acontecendo no Nordeste com Paulo Afonso? Aí eu fui para Paulo Afonso, fiz a matéria, que era quase de fundo econômico, era uma matéria de economia, né? Mas depois, em seguida, por iniciativa, eu comecei a fazer outras matérias. Uma delas era o nascimento da cidade de Paulo Afonso em volta da usina, que foi um fenômeno muito grande. Eu me lembro até que a minha ideia, que continua sendo a mesma, é que ali estava a usina com tecnologia avançada, com uma cidade de funcionários ajardinada, escola, cinema, tinha tudo, o ideal de vida que não tinha lá fora. Então dizia que o Brasil estava chegando em volta de Paulo Afonso. O Brasil estava lá, naquela cidade de Paulo Afonso. Agora, essa é uma visão decorrente muito da sua visão das causas sociais. Exatamente. Na verdade, foi isso que lhe levou a ter essa concepção. Exatamente. Que a cidade crescia em volta. Né? Exatamente. Foi uma descoberta, digamos, in loco, né? Eu descobri isso in loco. Dos dois lados, de Alagoas e exatamente, porque Paulo Afonso, a cidade está do lado da Bahia. A usina está entre os dois estados. Aí eu fui fazer a Cidade da Pedra, que hoje chama Delmiro Gouveia. Depois eu fui fazer a cana-de-açúcar. Nessa viagem eu fiz umas 10 reportagens. Que maravilha. Como fotógrafo também? Aí eu fazia as duas coisas. E na Folha de São Paulo, na redação, você lembra de quem trabalhava? Sim, algumas claro. Pessoas que... Claro. Bom, isso foi meados de 50. Lá estavam algumas figuras importantes do jornalismo em São Paulo, mas logo começaram a chegar os jovens junto comigo, que eu tinha 20 e poucos anos. E aí estava entre eles um rapaz chamado José Hamilton Ribeiro. Começamos mais ou menos na mesma época, e depois foram chegando outros que contribuíram de maneira muito marcante para mudar a linguagem do jornal. A Folha de São Paulo, assim como que antes eram 3 edições, Folha da Manhã, Folha da Tarde, Folha da Noite. Essa empresa, que chamava Folha da Manhã, usava ainda uma linguagem rebuscada, aquela coisa que era comum na imprensa brasileira, né?
que vinha dos anos 30, 40. Do romantismo. Isso, e literatices e coisas desse tipo. E esse grupo, do qual estava o Zé Milton Ribeiro, o Zé Carlos Marão, o Murilo Felisberto, trabalhar em novas publicações como o Jornal da Tarde, em 66, e por aí afora. Então nós fizemos o que se pode dizer uma inovação na linguagem. A linguagem que era muito inspirada em Graciliano Ramos. Aliás, eu sempre me inspirei em Graciliano Ramos. Ou seja, contar as coisas sem enfeites, aquela definição que ele faz, que a palavra não foi feita para enfeitar, mas foi feita para dizer, né? E essa era a novidade que nós trazíamos e que, felizmente, pegou bem. Mas você participou de outra revolução no jornalismo também, foi com a chegada da Realidade. Da revista Realidade. Revista Realidade. Bom, a primeira revolução foi a do Jornal da Tarde, no começo de 66, que tinha como característica a grande reportagem, a reportagem de fundo, de análise, que hoje se chama jornalismo literário, né? Eu não concordo muito com a expressão, mas em todo caso é o que se chama jornalismo literário. E depois a revista Realidade, também em 66, que veio com a proposta de jornalismo de autor. Isso foi a grande novidade da revista Realidade. Cada repórter, cada redator era um autor. Não havia uma unificação da linguagem. Então, eu ia fazer a minha matéria, era a minha matéria, eu posso falar. O seu estilo, né? O meu estilo, exatamente, não se mexia. E, ao mesmo tempo, se trouxe gente que não era originalmente jornalista, como foi o caso do João Antônio, que se tornou um contista importante, do Roberto Freire, que era um psicanalista, fazia reportagens muito importantes por aí afora, e vários outros que deram uma marca à revista Realidade, que ao mesmo tempo mexia com assuntos que eram tabu na sociedade brasileira, né? Mexia com assuntos relativos à emancipação feminina, a questão do aborto, a questão do divórcio e outros assuntos que mexeram com a sociedade brasileira. Infelizmente, essa proposta, ela começou a morrer com o ato constitucional número 5, né, que foi uma ducha de água fria na criatividade, não só do jornalismo, mas da cultura brasileira em geral. Agora, esse período, na verdade, foi um período que começou a tornar a profissão não só perigosa, mas uma profissão muito visada, porque o papel do jornalista passou a ser muito maior do que simplesmente escrever para o jornal, porque começava a haver a consciência da formação, de passar para a sociedade o conteúdo, a importância, o conhecimento, o saber. E você também começou, eu acredito, nessa época a se envolver com o próprio sindicato, não é? Não, eu fui para o Sindicato de Jornalistas de São Paulo circunstancialmente. Eu fui um produto das circunstâncias. Não era projeto, mas eu fui em 1975, ou seja, 10 anos depois do que se pode considerar uma revolução no jornalismo brasileiro, inclusive com a valorização da grande reportagem, que inspirado no novo jornalismo americano, né, que era o jornalismo, o texto feito com a utilização de técnicas literárias, porém sem deixar de lado a informação, senão deixava de ser jornalismo, né? Mas já existia o modelo do lead americano? Exatamente. O modelo do lead já estava começando a ser superado por esse tipo de matéria. Por exemplo, o Truman Capote, que era um Truman dos Capote, expoentes, né? Aí é um caso interessante do Truman Capote, é exemplar, porque é o caso do escritor que se apropria das técnicas jornalísticas. É a troca, né?
e com grande importância. Mas eu costumo dizer que aquele movimento ele não pode ser considerado um produto de imitação, digamos, de apropriação das técnicas do novo jornalismo americano, porque nós já tínhamos grandes jornalistas que faziam esse tipo de coisa aqui. E um grande exemplo é o Joel Silveira nos anos 40, né? O Rubem Braga. E se a gente voltar um pouco, ou bastante, a gente vai chegar no Euclides da Cunha, que fez com Sertões uma imensa reportagem, naquele estilo barroco dele, mas de uma importância extraordinária como criação, inclusive literária e jornalística. Mas, em 75, como eu comecei a dizer, eu fui ao sindicato, eu fui eleito presidente do Sindicato de Jornalistas, na esteira de um movimento nascido nas redações. Eu sou produto eu costumo dizer que eu sou o líder ao contrário, os liderados é que me foram me buscar na redação da revista Realidade e eu estava desgostoso porque a revista tinha mudado de rumo, mas mesmo assim eu hesitei muito porque eu considerei que aquilo lá seria o fim da minha carreira de repórter e efetivamente foi. Quando se fala que eu tenho 50 e tantos anos de jornalismo, não é verdade, eu tenho 20 anos. Terminou em 75 com a minha eleição para o Sindicato de Jornalistas. Agora, desde 67, eu participava dos movimentos de oposição no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, que estava entregue a pessoas que, no mínimo, eram omissas em relação aos crimes da ditadura, omissa, por exemplo, em relação ao caso do Jaime Amorim de Miranda, que é um jornalista alagoano, um dos casos mais conhecidos, que foi preso em janeiro de 75 e depois foi executado numa casa secreta dos militares em São Paulo. Até hoje seu corpo não foi encontrado e o Sindicato dos Jornalistas então não dizia nada, né? Sabia-se que estavam sumindo jornalistas, foram presos, antes do Vladimir Herzog, foram presos 21 jornalistas, 21. Um deles foi o Jaime Amorim de Miranda. E nas redações nasceu esse movimento que era de dizer, por que o sindicato não fala nada? É isso. A eleição daquela diretoria da qual eu participei, ela era essencialmente política, não era uma eleição sindical no sentido clássico, né? De defesa de salários e condições de trabalho. Era um projeto de luta contra a censura, e aí foi que eu embarquei. Mas você sabia, por exemplo, da dimensão que isso traria, né? Sabia. Pela circunstância, pela situação do país, né? Sabia mesmo porque eu tinha participado em 1967 de um grupo que a revelia do Sindicato dos Jornalistas, praticamente, se manifestou contra a criação da lei de imprensa, que era um projeto, foi um projeto mandado pelo Castelo Branco para o Congresso Nacional. E isso foi, digamos, o embrião desse movimento de oposição. E já existia a doutrina de segurança nacional também? Já. A lei de segurança nacional era o grande guarda-chuva da ditadura, digamos assim, né? Agora, o caso mais emblemático, é claro, que você enfrentou foi a morte do Vladimir Herzog. Sim. Que agora você retratou até de uma forma muito interessante no seu novo livro. Mas, e que foi um momento também, não só para a categoria, mas para o país, um momento emblemático. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o caso Herzog, isso fica muito claro nesse meu novo livro, o caso Herzog é um marco, é um ponto de partida. Você pode dizer que antes e depois de Herzog. E antes e depois de Herzog, passa pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, passa pelas redações de São Paulo e passa pelas redações de todo o Brasil, sob controle do regime, e não podiam se mexer.
O nosso é um sindicato pequeno, muito pequeno, com 4, 5 mil associados em São Paulo, que já era muito na ocasião. E de uma categoria, a nossa categoria tradicionalmente é uma categoria alheia ao movimento sindical. O movimento sindical para o jornalista é uma coisa alabar, como diz o senhor, é coisa de operário, né? Ou de pelego, né? E o nosso sindicato teve esse papel. O nosso sindicato, ao denunciar o assassinato do Vlado Herzog, teve uma participação que você pode considerar hoje como um capítulo da história recente do país. É bom a gente falar, no caso Herzog, e dizer alguma coisa. O que foi isso? O Vladimir Herzog era um jornalista de origem iugoslava, judeu, muito competente, era um intelectual, e que em 1975, em setembro, assumiu a direção de jornalismo da TV Cultura, a TV Educativa de São Paulo. Ele assumiu isso no momento em que estava em marcha uma operação de caça aos comunistas. Antes tinha sido a luta armada e naquele momento era o pessoal do Partido Comunista Brasileiro. E ele foi um dos 12 jornalistas presos, sequestrados em São Paulo dentro desse processo. Dessa operação. Que começou, era a Operação Jacarta, a Operação Radar, que tinha começado no ano anterior em função do resultado das eleições de 74, que a oposição cresceu muito, e o governo passou a atribuir aos comunistas essa vitória, né? Os comunistas eram culpados. E aí nessa caçada entram vários jornalistas, o Marco Antônio Coelho, que era um dirigente sindical, o dirigente do Partido Comunista, o Jaime Amorim de Miranda e muitos outros. Em julho ela chegou aos jornalistas. Em julho, depois evoluiu de maneira marcante a partir de setembro, quando o Vlado assumiu a direção de jornalismo da TV Cultura, com a ultradireita que estava nos porões comandando a tortura, a ultradireita afirmando que ele estava ali como cabeça de ponte para um movimento comunista que atingiria toda a imprensa brasileira. Isso era um absurdo total. E com base nisso, então, começaram a haver as prisões. O Sindicato de Jornalistas se pronunciou sobre todas as prisões, não foi só a do Vlado, todos os jornalistas presos. E, finalmente, com a denúncia do assassinato e a organização de um culto ecumênico no dia 31 de outubro de 75, em memória do Vladimir Herzog, e que, ao mesmo tempo, foi um movimento de protesto importantíssimo, porque foi a primeira grande manifestação de massa desde o AI-5, e a partir daí houve toda uma série de mudanças políticas que levaram ao renascimento do movimento operário no ABC, ao movimento das eleições diretas, ao movimento da anistia, enfim. Inclusive a própria influência nos sindicatos de todo o país. Os jornalistas, aqui nós tivemos um exemplo, a partir de 77, de toda essa movimentação, com o Freitas Neto. Freitas Neto, né? Uma greve histórica aqui para nós, né? Nós que vivenciamos aquela época, e que foi um marco também na história do jornalismo brasileiro. Agora é interessante porque nesse período a gente tinha alguns políticos que incentivavam, políticos de direita, principalmente do partido governista, a Arena, que incentivavam. E a gente tem o caso do Marinho, que hoje é presidente da CBF, que chegou a fazer um discurso na Assembleia de São Paulo, denunciando os jornalistas comunistas da TV Cultura. Isso. Né? Aliás, eu escrevi um artigo para o Estado de São Paulo, agora, no meados de março, dizendo o seguinte, que o Zé Maria Marim está havendo uma
celeuma muito grande em função dele estar no exercício É, da CBF, que vai promover a Copa, um evento internacional da maior importância para o Brasil. E eu dizia, e lamentavelmente, ele era um simples serviçal da ditadura, era um serviçal menor da ditadura, mas ele teve uma participação importante, assim como você disse, uns 10, 12 dias antes da morte do Herzog, ele foi um dos que fizeram coro pedindo providências ao governo de São Paulo para demitir o como se fosse Qual foi a maior revelação que o seu novo livro traz sobre a morte, o assassinato do Herzog? Olha, o mais importante, ele tem dois aspectos, o livro, fundamentais. Um é uma parte biográfica. O título As Duas Guerras é porque remete à primeira fase da vida dele, menino ainda na Europa, nascido na Iugoslávia, judeu, e com a chegada dos nazistas à Iugoslávia em 1941, aos 4 anos de idade, ele começou uma fase que eu chamo de lições de fuga, a fugir, ele, o pai e a mãe, parecia aquela fuga bíblica de José Maria e de Jesus. E nessa fuga ele teve que mentir para sobreviver, né? Porque não podiam descobrir que ele era um refugiado. Ele teve que trocar de nome na Itália, porque eles fugiram para a Itália, mas lá eles adotaram o nome de Aldo, que era o nome local. Enfim, ele vive essa guerra na Europa até os 9 anos de idade e vem para cá. Então o livro pega a partir dessa história até que ele se forma aqui brasileiro e começa a viver a Segunda Guerra no momento em que cai nas mãos de um torturador, né? E dessa guerra, isso está dito claramente, dessa guerra ele não escapou. Ele escapou dos nazistas na Europa, mas não dos nazistas no Brasil. Essa é a cinta da história. Bom, de novidade, tem muito essa história da vida dele e também documentos que eu consultei posteriormente para o livro, principalmente aqueles do Arquivo Nacional, documentos do Serviço Nacional de Informação. Apesar de muitos desses documentos terem desaparecido, mas alguma coisa que sobrou demonstra claramente que aquilo era uma grande farsa. Toda aquela operação de perseguição era uma farsa porque se baseava num argumento falso, que era o Partido Comunista tentando dominar o Brasil. Não tinha absolutamente nenhuma condição para isso. É verdade. Agora, a gente, retomando, por exemplo, a questão da estrutura jornalística, a ditadura, ela contribuiu, digamos, sem ter essa intenção, para a formação de um jornalismo de mais conteúdo. Na verdade, Aldalho, a partir dali, eu acredito que o jornalismo brasileiro passou a ter uma importância maior, não só nas causas sociais, que você sempre defendia, mas na própria formação do ser humano, da pessoa, do caráter. Bom, há uma coisa importante aí no meio dessa história, que é a exigência da formação específica para os jornalistas. Eu não acho que isso seja condição sine qua non para que se possa ser um bom jornalista, ele ter um diploma de jornalismo. Mas isso, de forma muito marcante, contribuiu para que os profissionais que fossem surgindo, apesar disso nasceu na ditadura, a exigência de 1969. Os profissionais que foram surgindo tinham um conhecimento universal muito maior. E isso abriu, então, para novas perspectivas de pesquisa, etc. e tal. Eu queria lembrar mais uma vez a questão do novo jornalismo. Dizer que o novo jornalismo não é um produto da colonização cultural.
nós já tínhamos grandes exemplos, como eu citei, né, o caso do Joel Silveira, do Euclides da Cunha, do Rubem Braga e de muitos outros, mas aí essa geração, nos anos 60, de repórteres com uma visão muito mais ampla do mundo, né, e com a capacidade muito maior de observação, de análise, de aprofundamento. Isso, de certa forma, contribuiu. Claro que depois veio a repressão, a censura, que inibiu, como não só no caso do jornalista, inibiu a criatividade de um modo geral. Mas você tem razão, aí nos anos 60 nasceu uma nova forma de fazer jornalismo no Brasil. Audálio, e a sua busca por Graciliano, o chão de Graciliano, a volta às raízes alagoanas? Como é que você descobriu e começou a escrever, pesquisar sobre ele? Como eu disse, o Graciliano Ramos foi a minha grande influência literária. Eu li o Graciliano aos 14, 15 anos. Primeiro eu li o Jorge Amado, falando dos brasileiros, né? Sem falar nos outros autores brasileiros. Mas li o Jorge Amado e depois caí no Graciliano e nunca mais abandonei. Eu me agarrei ao Graciliano como uma âncora, digamos assim, do ponto de vista do contar, do dizer, do escrever. Acho que foi fundamental na minha formação, antes mesmo de eu ir para o jornalismo, e depois passei a pesquisar sobre o Graciliano Ramos, principalmente a trajetória jornalística dele. Ele teve um papel muito importante no jornalismo brasileiro, numa época, alguém lembrou, numa época em que não se falava no que se chama hoje copydesk. Ele era o redator que ia buscar a forma correta de se dizer as coisas. Eu acho que o Antônio Calado, num artigo, definiu o Graciliano como o caçador de solecismos. O Graciliano detestava certas maneiras de escrever. Ele buscava aquela maneira direta, como a das lavadeiras de Alagoas, que ele define, que é aquela que enxuga até que fica o essencial, né? E isso me influenciou bastante. Isso não quer dizer que eu seja um imitador do texto do Graciliano, que é inimitável. A simplicidade da narrativa do Graciliano é inimitável, porque é a maneira que as coisas devem ser ditas. Então não tem que imitar nada, procurar apenas dizer as coisas da maneira mais simples possível. Bom, em função disso eu pesquisei bastante a atividade jornalística dele, desde a origem em Viçosa, quando ele escreveu o primeiro texto, que chama O Menino Pedinte. Não sei se vocês conhecem esse texto. É um texto ingênuo, mas ali começa a ser um jornalista, né? E esse jornalista, ele foi se aprofundando ao descobrir o mundo em redor. O mundo em redor, o mundo familiar, o mundo da sociedade, da pequena cidade, a seca no sertão de Pernambuco, tudo isso foi moldando a visão do mundo do Graciliano Ramos. Depois ele passou a escrever artigos para os jornais de Maceió, e quando migrou para o Rio de Janeiro, em 1914, ele foi trabalhar na profissão, naquilo que era a porta de entrada dos jornalistas na profissão, que era a revisão, né? Ele ficava escondido lá no fundo, mas era aquilo que ele podia fazer bem, porque ele era um profundo conhecedor da língua, e no trabalho de revisão ele deu uma contribuição. Então o jornalismo veio antes do romancista? Veio antes do romancista. Aliás, muitos jornalistas vêm antes do romancista. O jornalismo é, digamos, um caminho para o desenvolvimento da ficção depois. Muito bem. Certo. Mas aí, além de pesquisar, você mergulhou no Graciliano. Você fez uma das maiores exposições que o Brasil já viu
sobre Graciliano? Isso aí, então eu vou dizer, já que você falou, é a maior exposição. Eu fiz em 2003 uma exposição chamava O Chão de Graciliano, no Sesc Pompeia, em São Paulo, que foi marcante. Marcante porque ali estava reunido tudo que o Graciliano foi como criador, né? Desde a fase inicial de Palmeira dos Índios, com o romance Caetés, que ele, de certa forma, repudiava, né? Mas que foi o primeiro livro dele, em 1933, então tinha esse sentido, comemorava esse primeiro livro. E depois passando pelos livros seguintes que vieram com São Bernardo, que é considerado até hoje um marco na literatura brasileira, no romance social, e finalmente consegui reunir documentos que eram praticamente inéditos. Muitos deles estavam no Instituto Brasileiro de Estudos Brasileiros da Universidade Federal de São Paulo, outros na Casa Graciliano Ramos, aqui de Palmeira dos Índios. E esse trabalho depois resultou num livro com o mesmo título, chamado O Chão de Graciliano, em que eu faço uma revisitação da paisagem que ele nasceu, criou a sua literatura, escreveu os seus primeiros livros, etc. e tal. Esse é o sentido desse livro, e que ele, de certa forma, é uma reivindicação, que eu quero deixar, aliás, aqui, acho importante. É uma reivindicação que eu faço, no sentido de que o Graciliano Ramos seja lembrado, não daquele sentido clássico de fazer um monumento, aquelas besteiras que se fazem, mas no sentido de que este Estado, eu disse isso quando fui patrono da Bienal do Livro de Alagoas, na abertura da Bienal do Livro Internacional do Livro de Alagoas. É um absurdo que se tenha um patrimônio dessa grandeza e ele praticamente seja abandonado. Você passa em Viçosa, a casa em que ele viveu não existe mais. Não há um pequeno museu em Viçosa com o nome de Graciliano Ramos. Passa em Quebrangulo, que é a cidade natal, e tem a casa de nascimento, que pertence a um cidadão que tem muito boa vontade, mas ele até vive, desculpe a expressão, de saco cheio de pessoas que chegam lá e querem, isso era a casa do Graciliano. O Estado não fez nada, está lá. Uma escola que tinha o nome do Graciliano Ramos em Quebrangulo, não sei se vocês sabiam disso, foi mudado o nome, tem o nome de uma diretora, de uma professora daquela escola. É absurdo. O Museu Casa de Graciliano Ramos em Palmeira dos Índios, que aí não é responsabilidade do Estado, porque ele pertence ao Ministério da Cultura, a Prefeitura parece que tem um convênio, é uma simples exposição de documentos sem condições de tratamento, nada. Sem atividade nenhuma. E eu pergunto qual é a grande via pública em Maceió que tem o nome de Graciliano Ramos. Eu não entendo, não consigo entender. Tá? Não é só para ele virar placa, é porque é um patrimônio que precisa ser honrado. Para fechar, como é que o senhor, de longe, acompanhou a trajetória do jornalismo alagoano nesses seus 60 anos, ou não acompanhou? Olha, eu não acompanhei assim em detalhe, digamos, o geral da imprensa alagoana, que teve fases muito significativas, mas não acompanhei. Eu acompanhei mais aquilo que teve a participação do Graciliano Ramos, né? Desde as crônicas que ele escrevia, tanto aqui como depois para jornais do Rio de Janeiro. E aqui lembrar uma coisa que pouca gente talvez saiba. O primeiro capítulo de Vidas Secas era um conto que é exatamente aquele que é uma das peças mais importantes da literatura não brasileira, da
autor universal, que é a baleia. Não nasceu, Vidas Secas não nasceu como romance, nasceu daquele conto que depois ele resolveu montar, e um grande crítico disse uma coisa muito importante: o Vidas Secas é como uma exposição de quadros. Ele viu muito bem isso, são contos e tal, que se juntam e naquele conjunto eles dizem uma coisa. Ele não precisou ter um encadeamento. Uma sequência. É muito, muito bem. Interessante isso.